Isomeria plana de função é um dos casos mais interessantes de isomeria que existe, e é ele que nós vamos estudar mais aprofundadamente agora, meu aluno. A isomeria de função ocorre com compostos de funções diferentes e mesma fórmula molecular. Fórmula molecular igual é o pré-requisito para que ocorra a isomeria. Isso aqui só vai acontecer em 3 casos específicos, presta atenção, que vai ser no caso de cetona e aldeído, de ácido carboxílico e éster, e no caso de éter e álcool. Então, nós só teremos isomeria de função entre funções cetona e aldeído, ácido carboxílico e éster, e éter e álcool. Vamos trabalhar cada uma separadamente para que a compreensão fique melhor. O primeiro caso de isomeria que eu trouxe aqui foi o que vai ser representado pela fórmula molecular C4H10O e apareceu aqui a nossa função como a função éter. Certo? Lembrando que a função éter ela é caracterizada pela presença do heteroátomo de oxigênio entre os carbonos. Com a mesma fórmula molecular, eu consigo desenvolver a estrutura de um álcool, que é esse álcool aqui, caracterizado pela presença do OH ligado à cadeia. Vejam só, aqui eu tenho uma função éter de fórmula molecular C4H10O. E mais abaixo eu tenho uma função álcool com a fórmula molecular C4H10O. O que está acontecendo aqui? Eu tenho substâncias de mesma fórmula molecular e diferentes funções. Isso aqui vai ser a isomeria de função éter-álcool. Segundo caso, agora eu tenho a fórmula molecular do C3H6O2. Desenhando a estrutura, a primeira estrutura que eu desenhei aqui apresenta o grupamento aqui, C dupla O, OH. Isso aqui é uma característica de ácido carboxílico. Então, eu tenho um ácido carboxílico de fórmula molecular C3H6O2. Com essa mesma fórmula molecular, eu consigo agora fazer a molécula, que vai ser a molécula característica de um éster, certo? O éster surge da substituição do hidrogênio do ácido por um radical. Então, vejam só, o que está acontecendo aqui? Mais uma vez, eu vou ter substâncias de mesma fórmula molecular e funções diferentes. Então, eu estou falando de um caso de isomeria de função éster ácido carboxílico. Terceiro e último caso de isomeria de função vai ser o caso em que eu tenho a fórmula molecular aqui C4H8O. Essa fórmula molecular deu origem à molécula que apresenta como grupamento característico o C-dupla-OH na extremidade, que é o aldeído. Então, o aldeído apresentado aqui, que é o butanal, o nome dele.
ele vai possuir fórmula molecular C4H8O. Com a mesma fórmula molecular, é possível desenvolver a estrutura aqui de uma substância que apresenta o C-O em um carbono secundário, que é a característica de uma cetona. Nesse caso aqui, a butanona. Pela terceira vez, quando ocorre isomeria de função, nós temos mesma fórmula molecular e diferentes funções. Nesse caso aqui, a isomeria de função vai ser aldeído cetona. Para concluir nossa aula, nós fazemos o seguinte resumo. Para que ocorra isomeria de função, deve haver mesma fórmula molecular, deve haver diferentes funções orgânicas, lembrando que só pode ser álcool e éter, aldeído e cetona, e ácido e éster, que são os três casos apresentados aqui. Com isso aqui, nós concluímos a aula de isomeria plana de função.